Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Está gostoso o ambiente, né, irmãos? Eu quero falar sobre os 5 endereços de Deus. Atos capítulo 7, apenas o versículo 49 diz assim: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda onde seria o lugar do meu repouso? E você pode se assentar, diga amém. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui com vocês, nesse encerramento de campanha, que a presença de Deus está se movendo em nosso meio nessa noite. Estendo a minha gratidão aqui ao pastor Valdir e o segundo dirigente que está ali representando. Deus abençoe o senhor. Meu amigo Rafael, está dirigindo a campanha. Prazer aqui conhecer o pastor lá de... Como é que é o nome da cidade? Xereda, né? Deus abençoe. Demais obreiros, todos que estão aqui. É uma honra estar com vocês. Queridos, todos nós que estamos aqui, nós temos um endereço. Nós temos uma residência. Às vezes, a sua residência pode até ser alugada ou provisória, mas é o lugar que você reside. Você pode morar até no local emprestado, mas é a sua residência. Existem 2 tipos de residência: a fixa e a provisória. E eu estava estudando a Bíblia esses dias e eu descobri que Deus tem alguns endereços. Nós podemos achar Deus em alguns lugares. Existem 3 atributos em Deus que são exclusividades dele. Nós conhecemos demais. Deus tem o atributo da onipotência, ele pode tudo. Deus tem o atributo da onisciência, ele sabe de todas as coisas. E Deus tem o atributo da onipresença. Ele pode estar presente aonde ele quer estar. E eu estava olhando para esse texto aqui de Atos e eu descobri que Deus tem alguns endereços, mora em alguns lugares. O primeiro lugar que nós encontramos Deus, onde ele tem a sua residência fixa, é no céu. Isaías, no capítulo 6, ele faz uma descrição do lugar da habitação de Deus. Ele viu Deus assentado em um trono, e em volta do trono de Deus ele viu uma classe de anjos chamados serafins que ardem em fogo e proclamam 24 horas a santidade de Deus constantemente. Os serafins, eles dizem constantemente que Deus é santo. O lugar da habitação de Deus é um lugar tão sagrado que os demônios não podem se aproximar. Não existe nenhuma chance do pecado ou o diabo se aproximar do trono de Deus. Então Deus habita no alto e sublime trono. Ou tem outro personagem da Bíblia chamado João, o apóstolo João, no capítulo 4. Ele dá uma descrição diferente do trono de Deus. Ele disse que viu diante do trono de Deus, enquanto Isaías viu os serafins que ardem em fogo proclamando a santidade de Deus, João viu uma cena diferenciada. João disse: eu vi Deus assentado no trono, e diante do trono de Deus estavam 24 anciãos, e os anciãos tiravam as coroas das suas cabeças, colocavam aos pés daquele que estava sentado no trono e declaravam 24 horas dizendo: digno é aquele que está sentado no trono de receber adoração, honra, glória e louvor. Tem mais outro personagem que viu o trono de Deus. O profeta Ezequiel, ele já tem uma percepção diferenciada do trono de Deus. Ele disse: eu vi Deus assentado no seu trono de glória. Porém, Ezequiel disse, presbítero Rafael, que o trono de Deus é um trono móvel. O trono de Deus se movimenta. O trono de Deus se movimenta na direção
que Deus quer que ele se movimente. Não é um trono fixo em um lugar, porque na hora que o trono precisa se movimentar, o profeta Ezequiel disse: eu vi o trono se movimentar para o norte. Eu vi o trono se movimentar para o sul. O trono se movimentava aonde Deus precisava que ele se movimentasse. Se nós formos olhar alguns textos da Bíblia, nós vamos encontrar Deus se movimentando em certas direções da terra. E uma das coisas que me chama a atenção, que eu aprendi estudando sobre esse assunto, é que a oração de alguém pode fazer o trono de Deus se movimentar. Por incrível que pareça, o ser humano, com todas as suas imperfeições, ele consegue alcançar um nível de intimidade tão grande com Deus, que Deus pode se movimentar no seu trono em resposta da oração de alguém que está orando. Eu gosto de um texto de 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, está escrito assim: Deus vê lágrimas de quem chora, e Deus ouve oração de quem ora. É por isso que Deus mora no terceiro céu. Existem 3 tipos de céu. Existe o terceiro céu, que é o lugar onde está o trono de Deus, um lugar que não se consegue chegar com aparatos humanos, não se pode ver com um telescópio, com uma luneta, com alguma coisa feita pela mão do homem. Existe o segundo tipo de céu, que é chamado de céu das galáxias. Os céus que se consegue ver através de um telescópio, se consegue penetrar nele. Nós temos casos e casos de homens que já foram até na Lua, já descobriram todo o sistema interplanetário através da ajuda do telescópio, de aparelhos humanos. E existe um outro tipo de céu, que é o primeiro céu, que é o céu atmosférico, que a gente consegue vê-lo com a nossa visão humana. Então, no primeiro céu se consegue ver com a visão humana. Segundo céu, se consegue chegar nele através de aparelhos, através de ajudas humanas. Agora o terceiro céu só chega nele através da oração por meio da fé. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele disse: eu conheço um homem. Ele estava falando dele, mas a humildade de Paulo era tão extraordinária, que ele não estava apresentando ele. Ele disse: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei se em espírito ou no corpo, mas esse homem, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi levado ao terceiro céu, e ele ouviu no terceiro céu coisas inefáveis que não é lícito falar aos homens. Para nós ainda é um segredo, mas um dia a igreja vai entrar no terceiro céu e vai descobrir tudo aquilo que até agora é misterioso. Em 2 Coríntios 2:9, a Bíblia diz que nunca passou pela mente humana, nem desceu ao coração humano, aquilo que Deus está reservado para nós. Eu dou aula de escatologia há alguns anos, tem até um livro meu escrito, alguns irmãos já compraram, e a gente estuda aquilo que a Bíblia revela. Eu não gosto de dizer o que a Bíblia não diz, até porque em Apocalipse, ou seja, em Deuteronômio 29, a Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós, e para nossos filhos ocultas são para Deus. E estudando a Bíblia no campo da escatologia durante esses quase 30 anos, eu descobri muita coisa interessante que está oculta aos nossos olhos. Mas quando nós chegamos lá, tudo aquilo que nunca foi revelado, a gente tem uma percepção muito rasa daquilo que é o céu. Nós vamos desfrutar coisas que a mente nunca pensou e o coração nunca recebeu essa informação a respeito daquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Quem crê que Deus tem coisas extraordinárias na eternidade? Outra pessoa que viu o trono de Deus, Estevão, capítulo 7, versículo 54 ao 56, Estevão disse: eu vejo os céus abertos, e eu vejo Deus sentado no trono e Cristo em pé à direita de Deus. O trono de Deus, o primeiro lugar da habitação de Deus é o céu. Deus habita no alto e sublime trono. Porém,
esse trono pode se movimentar em direção da sua casa. O segundo lugar que Deus habita na casa dele. Irmãos, eu vejo alguns, principalmente alguns net-crentes, como diz o pastor Eliseu, que eles tentam menosprezar a casa de Deus, diminuir a casa de Deus, tirar da casa de Deus um princípio sagrado que existe. A casa de Deus é tão importante que Salomão escreveu em Eclesiastes 5, ele disse assim: guarda teu pé quando tu entrares na casa de Deus. A casa de Deus não é lugar da gente chupar a chiclete e botar debaixo da cadeira para a irmã que arruma a igreja ou o irmão ter todo aquele tipo de trabalho. A casa de Deus é um lugar de reverência, é um lugar que você precisa estar ciente de que Deus está aqui nesse lugar para abençoar você. É por isso que a casa de Deus é um lugar de nós prestarmos culto. Paulo disse aos Romanos no capítulo 12, a seguinte palavra, Paulo disse assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no vosso culto racional. Nós estamos no culto. E no culto tem os elementos físicos, está aqui o som, está aqui as cadeiras, está aqui o púlpito, são os elementos físicos do culto. E os elementos espirituais somos nós. Apesar de sermos humanos, nós recebemos condições dadas por Deus para adorarmos Ele na sua casa, na beleza da sua santidade. Jesus chegou na casa de Deus uma certa vez, virou a banca dos cambistas na entrada do templo, pegou um azorrague ainda para dar uma ameaçada nos cambistas, e Jesus declarou dizendo: está escrito que a casa do meu pai é casa de oração. E nós estamos perdendo uma identidade na casa de Deus. Eu vou pregar em algumas igrejas por aí, pela bondade de Deus, Deus tem nos chamado para esse ministério de viajar, e tem lugar que a gente chega para pregar e o pessoal fica tudo sentado nas cadeiras da igreja, ninguém se ajoelha para orar. E isso é uma coisa que não é bom, porque a casa de Deus é lugar de você orar. Claro, às vezes alguém tem um problema, uma deficiência, não consegue se ajoelhar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de quem tem saúde para se ajoelhar e sabe que precisa orar, mas não valoriza mais isso. Eu pastoreei uma igreja em Pernambuco. No dia da minha posse naquela igreja, eu já frequentava bastante, auxiliando naquele trabalho. E quando o presidente me empossou, a primeira coisa que eu pensei comigo, eu disse: eu não posso fazer do dia para a noite, mas eu vou fazer. Duas coisas que tinha naquela igreja, pastor, que Deus me direcionou para mudar. Era que ninguém se ajoelhava para orar quando chegava na igreja, e o culto começava tarde demais e terminava tarde. Eu fui trabalhando com aquele povo, pedindo a Deus direção, e um dia eu falei com o presidente, disse: pastor, eu posso começar o culto de 7 horas? O pastor presidente disse: mas o povo não vem. Eu não estou falando de cidade grande igual a Itajaí não, que tem transporte, tem trabalho até 6 horas. Estou falando de interior, uma cidade pequena, que todo mundo está cedo na igreja. E começamos a fazer esse tipo de trabalho para a glória de Deus. O culto começou a ser celebrado às 7 horas da noite. Irmãos, Deus foi abençoando. Daqui a pouco eu comecei a mostrar para os irmãos que a casa de Deus é um lugar da gente orar quando a gente chega, da gente preparar para o culto. E Deus fez uma mudança tão grande naquele lugar, que quem entrava na igreja já entrava para se ajoelhar e orar a Deus, porque eu ensinei para os crentes daquela igreja que a casa de Deus é um lugar onde a presença de Deus está. Quem crê que Deus está na casa dele? A minha casa será chamada casa de oração. Deus está na casa dele, disse, eu não tenho dúvida. Quando Salomão inaugurou o templo, na hora da inauguração, Salomão fez uma oração a Deus, e Deus manifestou a glória de tal forma que nem os sacerdotes podiam entrar. E Deus falou para Salomão e disse assim: Salomão, eu recebi a consagração desta casa, e se eu cerrar os céus para que não chova, ou se eu mandar a peste entre o meu povo, e Deus falando de algumas coisas, e Deus disse mais assim: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, em quarto lugar,
se converter dos maus caminhos, Deus disse: eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sararei a terra. Casa de Deus é lugar de nós consertarmos a vida. A casa de Deus é lugar de Deus revelar a sua soberania, a sua misericórdia e a sua graça, para que a bênção dele se manifeste. E eu estava vendo em 2 Crônica 20, que quando Josafá foi ameaçado pelos moabitas e os amonitas, o texto diz que Josafá levou o povo para a casa de Deus, o templo ainda não tinha sido destruído, e Josafá pegou uma carona naquilo que Deus tinha falado sobre a sua casa. Josafá disse: Deus, o Senhor disse que se o Senhor cerrasse o céu para não mandar chuva, ou se a peste viesse entre o seu povo, se nós nos apresentássemos na tua casa quando o inimigo viesse para nos afrontar, o Senhor nos ouviria. E assim Josafá orou de acordo com aquilo que estava projetado para a casa de Deus. E Deus respondeu, levantou um profeta chamado Jaziel. E Deus disse na boca daquele profeta: esta peleja não precisa vocês pelejar. Vocês sabem por que é que eu sempre fui igrejeiro e gosto da casa de Deus? Porque eu não conto tanto de milagre que eu já recebi na casa de Deus. Eu tenho uma filha, o irmão contando sobre a visão, eu me lembrei. Eu tenho uma filha que depois de amanhã vai completar 28 anos. Quando a Lídia tinha 7 anos de idade, ela começou a sentir umas dores na cabeça. E a professora falou assim: pai, faz um exame dessa menina, leva no oftalmologista, que ela tem algum problema na visão, ela está escrevendo tipo meio errado. É para escrever na linha de cima, ela está escrevendo na linha de baixo. Nós levamos a Lídia no médico. Quando chegamos lá, o oftalmologista disse: essa menina tem um problema seríssimo. Ela tem miopia progressiva. Ela tem 7 anos hoje, no máximo 15 anos ela fica cega. É um tipo de miopia rara que dá. Agora vocês imaginem um laudo desse apresentado para os pais. Nós saímos dali de dentro daquele consultório de oftalmologia, arrasados. E ela estava com muita dor na cabeça, e à noite era o trabalho das irmãs. Minha esposa foi e eu fiquei em casa cuidando da menina. E na hora do culto, na casa de Deus, um lugar que era bem simples, não tinha esse luxo tão bom que nós temos aqui, Deus levantou uma irmã em profecia e Deus disse: eu sou o Deus que muda o diagnóstico dos médicos. O médico deu um diagnóstico, mas eu, o Senhor, estou dando outro. Irmão, se minha esposa não tivesse na casa de Deus naquela noite, tinha perdido a bênção. Sabe por que é bom estar no culto? Porque culto é lugar de revelação e manifestação de Deus na sua casa. Pastor, mas eu sou a casa de Deus. Concordo em número, gênero e grau com você. Mas nós precisamos de um lugar chamado casa de Deus para nos reunirmos como estamos aqui nessa noite. Semana seguinte voltamos no médico para um retorno que ele pediu. Irmãos, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Quando o médico mandou refazer os exames da menina, ele pegava para esse aqui e dizia: esse aqui a menina tem miopia progressiva, esse aqui não tem nada, e mandou refazer. Tinha uns 5, 6 médicos naquele consultório, que eram os que atendiam, e fizeram reunião entre eles. E para a glória de Deus, a minha filha não precisou nem de óculos de descanso, porque naquele dia Deus resolveu curar. Quem crê que Deus ainda cura na casa dele? Você está no melhor lugar aqui da região de Camboriú, porque você está na casa do Senhor. Então Deus habita no céu, habita no templo, e um terceiro lugar que Deus habita na palavra dele. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 21, o texto diz: e Deus se revelava pela sua palavra. Tem uma tradução que diz assim: e Deus estava na sua palavra. A palavra de Deus é tão extraordinária que no Salmo 138, verso 2, memorize isso aqui. Está escrito que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Quando se fala do nome de Deus, a gente está falando do nome soberano, o nome supremo, o nome que não tem demônio que enfrente, não tem nada que possa substituir esse nome. Mas quando se fala da palavra, Deus disse: eu exalto minha palavra acima do meu próprio nome. Então Deus está na palavra dele para fazer coisas extraordinárias. 1 João capítulo 1, versículo 1 está escrito assim:
no princípio, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Cristo, que é a palavra de Deus viva, estava desde o princípio. Nós vamos olhar para Gênesis e nós vamos ouvir Deus declarando: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus é criadora. Salmo 68, o texto diz que a palavra de Deus, ela anda velozmente sobre a terra. Deus está na palavra, que o centurião chegou para Jesus e disse: diga só uma palavra e o meu criado sarará. Às vezes nós precisamos só de uma palavra. Irmãos, eu pastoreava um lugar chamado Areis. Eu estava tomando conta daquele trabalho. Passei 20 anos da minha vida dirigindo igreja. E a gente viu algumas coisas. E teve um jovem da mocidade que eu levei ele para trabalhar comigo. Eu vi que ele tinha uma chamada, hoje ele é pastor. Falei com a presidência da igreja, consegui uma ajuda de meio salário para ele naquela época. Integramos ele com meio salário como missionário. E ele foi trabalhar comigo. E um dia eu botei ele para pregar. E tinha duas pessoas visitantes na igreja, não eram evangélicas. Aquelas duas moças sentaram. E no meio do culto, aquele menino olhou para uma delas e disse: ei, Jesus está me dizendo que você deixou um parente seu doente. Eu digo: Jesus, se esse menino estiver mentindo aqui, vai salvar para o pastor. O menino de oração, o menino crente. Se Deus está dizendo que você deixou, quem crê que Deus ainda fala na casa dele pela palavra? Deus está dizendo que está curando um parente seu na sua casa. E a mulher chorou, se emocionou, terminou o culto, elas foram embora. Na semana seguinte elas voltaram para dar testemunho. Uma delas disse: olha, eu vim aqui, fazia 3 dias que meu irmão estava com uma infecção, problema muito sério, e a febre não passava, não comia mais. A gente estava preocupado, no estado de interior, não tinha um tratamento adequado. E eu vim aqui nessa igreja para vocês orar, e tudo que o irmão falou era verdade. Irmãos, foi marcado até a hora do relógio. Quando era quase 9 horas que ele estava entregando essa mensagem, o irmão dela, que estava ardendo em febre devido à infecção, começou a sentir um calor em casa e uma vontade de se levantar. Ele levantou, tomou banho, e fazia uns 3 dias que ele não comia. E ele disse: eu procurei, não tinha nada pronto, eu fui comprar um cachorro quente. Quando ela chegou, mas a amiga em casa não viu o irmão, ficou preocupado. Daqui a pouco olhou, lá vem ele com uma sacolinha e disse: mana, era mais ou menos umas 15 para as 9, e eu senti um calor no meu corpo, uma coisa boa, estranha, mas boa. E eu deu vontade de me levantar, me levantei, tomei banho e fui comprar um cachorro quente. E eu estou aqui, não estou sentindo nada. A palavra de Deus falada gerou o milagre na vida daquele homem. Deus está na palavra. Quando nós lemos a palavra, nós nos alimentamos. Irmãos, crente que lê a palavra, ele tem discernimento. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Ele não é enganado por qualquer informação. Por quê? Porque eles sabem quem ele está crendo. Não seja mendigo das coisas espirituais. Você tem a palavra. A palavra de Deus está nas suas mãos. Nós temos essa facilidade de termos a palavra de Deus. Irmão, vocês sabem o que é que eu fico feliz? Acabei de chegar com o pastor Adriano de uma viagem missionária. Nós fomos lá na Guiana Francesa e naquela região do Iapoca. Nós visitamos várias aldeias indígenas. E não tem mais coisa mais linda do que você chegar numa aldeia indígena e ver o cacique daquela tribo, pastor, falando língua, cheio do Espírito Santo. E está cheio, tem perigo. Eu estava com o pastor Adriano, a irmã Roberta e outros irmãos numa canoa, eram uns 30. E um dos gestores da caravana ali, lá indígena, de forma muito calma e simples, disse assim: aqui de vez em quando vira uma canoa. Só basta uma passada. Irmãos, quando passava uma canoa desse lado aqui, a água balançava, parecia que ia virar. Ele disse: aqui tem muita piranha. Teve um momento que uma piranha pulou para dentro da canoa. Disse: mas aqui também tem muito jacaré. Nós não tínhamos um colete salva-vidas, não tinha nada, era tudo pela fé. Mas atravessamos vários ribeirinhos. Irmãos, pense nos obreiros guerreiros, aqueles que trabalham naquela região. É uma obra que os Gideões sustentam há 35 anos. E sabe o que é que eu acho interessante? É que a palavra chegou na tribo indígena. A palavra mudou a vida dos caciques, mudou a vida de tribos inteiras. Nós visitamos uma aldeia inteira que não tem nenhum desviado. É tudo crente em Jesus, porque a palavra chegou naquele lugar.
estabeleça limites dentro da sua casa para que a palavra seja implantada. Quantas vezes eu viajo, não posso levar minha esposa devido a um adolescente que eu tenho, mas nós deixamos tudo organizado. Tem uma semana de campanha aqui em casa, tem uma semana de culto. Não deixe a sua casa viver sem um culto, sem uma palavra. Pastor, mas ninguém sabe pregar. Você sabe, cante o hino da harpa, faça alguma coisa, crie um culto dentro da sua casa, porque a palavra de Deus vai passar a ser invocada. Não deixe a palavra de Deus sumir de dentro da sua casa. Então Deus habita no céu, Deus habita no templo, Deus habita na palavra, e tem um lugar que Deus habita, e a Bíblia é muito clara. Salmo 22, verso 3, a Bíblia diz assim: Deus habita no meio dos louvores de Israel. E não adianta a gente dizer que isso foi uma regra para o judaísmo, porque nós somos o Israel espiritual de Deus. Então Deus habita no meio dos louvores. Por isso que a igreja não pode ficar sem uma equipe de música, alguém que louve, porque Deus habita no meio dos louvores. Às vezes eu fico olhando, irmãos, eu já passei em lugar, e até a igreja que eu pastorei, que o povo era desafinado para cantar. Tinha uns irmãos que cantavam por cima da voz, de tão ruim que cantava. Mas sabe o que acontece? A glória de Deus se manifestava, porque ninguém estava fazendo show, nós estávamos fazendo culto. E aonde tem culto, tem manifestação da presença de Deus. Continue adorando, porque Deus habita no meio dos louvores. E em último lugar, eu quero que você pegue sua Bíblia, por favor, que eu vou encerrar com isso aqui. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama. Quem ama a Deus aqui, irmão? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E quem guarda a palavra? Mão levantada, né? Olha só que coisa linda. Quem me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Escuta o que eu vou lhe dizer aqui, que nós não estamos brincando de culto. Eu tenho responsabilidade teologicamente no que eu vou falar. Deus mora dentro de você. Está aqui, ó. Jesus disse: se alguém me ama. Agora tem uma regra doutrinária estabelecida aí. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Olha o que é que Deus está dizendo. E se alguém guardar a minha palavra, eu virei, mas o meu Pai, e faremos nele morada. Eu quero dizer nesta noite que você está sentado perto do endereço de Deus nessa noite.